Oscar Niemeyer e a relação com a arquitetura organicista. O termo organicismo, genericamente, designa algo que se desenvolve ou evolui naturalmente, algo que é pensado no sentido de possuir uma estrutura semelhante às estruturas da natureza, com possibilidade de organização e crescimento natural, tal como um organismo vivo. Na arquitetura, o organicismo, também conhecido como arquitetura orgânica ou arquitetura organicista, remete a um edifício que não está preso a uma forma pré-definida, que evolui e se transforma dependendo do sítio, situação, função e natureza. Um dos grandes arquitetos que desenvolve esse tipo de arquitetura em seus projetos é o Oscar Niemeyer. Nascido no Rio de Janeiro, ele foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da arquitetura moderna no país, tornando-se famoso pelo uso de formas abstratas e curvas. Conhecido principalmente por suas edificações monumentais, como museus, parques, palácios e catedrais, Niemeyer também deixou uma série de obras residenciais que merecem admiração. Em todos os seus projetos, independentemente da finalidade a que fossem destinados, o espírito livre e arrojado do arquiteto permanece presente. Seus principais projetos foram Catedral de Brasília, Museu de Arte Contemporânea de Niterói, Museu Oscar Niemeyer, Centro Cultural Oscar Niemeyer, Palácio do Planalto, Casa das Canoas, Congresso Nacional, Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis. A forma do MAC lembra uma flor, uma nave espacial, flutuando sobre uma pedra que avança para o mar. Construído com um espelho d'água ao seu redor, ele ganha ainda mais leveza. A sua grande rampa externa de concreto, com piso vermelho, conduz o visitante aos pavimentos superiores do museu, com uma vista panorâmica de 360 graus para a Baía de Guanabara e as cidades do Rio de Janeiro e de Niterói. O MAC abriga a coleção de João Sattamini, uma das mais importantes coleções de arte contemporânea do país. A ideia de Niemeyer era projetar uma imagem da simplicidade e da modernidade usando linhas finas e ondas para compor as colunas e as estruturas exteriores. As linhas longitudinais do palácio são mantidas por uma sequência de colunas cujo desenho é uma variação das do Palácio da Alvorada, embora dispostas transversalmente ao corpo do edifício. A fachada do palácio também é composta por dois elementos fortes: a rampa que conduz ao salão e ao parlatório, plataforma do alto-falante, de onde os presidentes e chefes de estados estrangeiros podem se dirigir ao público na Praça dos Três Poderes. É considerada a obra-prima do conjunto arquitetônico da Pampulha. Na concepção da capela, Oscar Niemeyer faz novos experimentos em concreto armado, abandonando a laje sobre pilotes e criando uma abóbada parabólica em concreto até então só utilizada em hangares. A abóbada na capela da Pampulha seria ao mesmo tempo estrutura e fechamento, eliminando a necessidade de alvenarias. Inicia aquilo que seria a diretriz de toda a sua obra, uma arquitetura onde será preponderante a plasticidade da estrutura de concreto armado em suas formas ousadas, inusitadas e marcantes. Em sua obra residencial, o design é pensado para se aproximar de uma construção integrada ao máximo com seu terreno e seu entorno. Uma das obras residenciais mais conceituadas de Niemeyer é a Casa das Canoas, no Rio de Janeiro, que ele projetou para sua própria moradia. O projeto é de 1953, que foi o período em que seu estilo arquitetônico já estava bastante maduro. Inserida em meio à vegetação tropical da Floresta da Tijuca, em um terreno bastante desnivelado, a casa dialoga com as rochas do entorno, incorporando-as e se abre para a natureza, com o mínimo possível de intervenção na paisagem. Outra das casas criadas por Niemeyer, atualmente à venda no Alto de Pinheiros, em São Paulo, ilustra de maneira muito evidente o modo como os projetos residenciais do arquiteto eram para ele um terreno para experimentações, no que diz respeito à forma e à integração com os elementos naturais do entorno, ao mesmo tempo em que buscava o bem-estar dos usuários.
Destaca-se no projeto arquitetônico a ousadia das curvas e dos declives, assim como as paredes de vidro, que permite total conexão com o verde da área externa. Essas estruturas demonstram a inclinação de Oscar Niemeyer pela arquitetura orgânica, incorporando formas e curvas que lembram elementos da natureza e se integram harmoniosamente aos ambientes em que estão localizados. Suas obras continuam a ser admiradas e estudadas como exemplos notáveis desse estilo arquitetônico. Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura e inflexível criado pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro na montanha do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, na onda do mar, nas nuvens do céu, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o universo. Oscar Niemeyer gostava de trabalhar com formas arredondadas e, ao longo de sua trajetória, tornou-se dono de um estilo único, que privilegiava as formas monumentais, simbólicas e esculturais. Em algumas ocasiões, ele manifestou que se inspirava na natureza e nas curvas para criar seus projetos. Como dizia o próprio arquiteto, a ideia por trás da arquitetura modernista era penetrar corajosamente no mundo de curvas e retas que o concreto oferecia. A característica que diferencia e sobressalta Oscar Niemeyer dos demais nomes do modernismo é sua capacidade de criar edifícios, casas e complexos em estilo moderno, mas possuindo identidade individual. Oscar trazia aos projetos e técnicas aprendidas na Escola de Belas Artes os elementos inesperados. As linhas de Niemeyer não são industriais como uma reta ou um círculo perfeito. Suas amadas curvas são orgânicas, soltas, feitas pelo movimento de mãos humanas. Dessa forma, pode-se destacar que os princípios da arquitetura organicista se baseiam em ser inspirado pela natureza e ser sustentável, saudável, conservador e diversificado, desdobrar como um organismo a partir da semente interior, seguir os fluxos e ser flexível e adaptável, satisfazer necessidades sociais, físicas e espirituais e crescer fora do espaço e ser único.